É com grande satisfação que apresentamos aqui as nossas últimas dicas para a prova de língua portuguesa do concurso do MPU. Temos consciência de que todos vocês já estudaram bastante a matéria, certo? Que não encontrarão dificuldades nesta prova. A prova de língua portuguesa desta banca é uma prova simples, que não cobra questões muito profundas relativas a exceções e regras, mas ela cobra justamente as habilidades linguísticas principais que o candidato deve ter para se movimentar bem em língua portuguesa. Então, passamos agora a apresentar alguns pontos que, no nosso entendimento, precisam ser objeto de mais atenção no estudo de vocês nesses últimos momentos. Vamos a eles, então. O primeiro ponto que eu gostaria, de revisar aqui seria a parte de morfologia. Basicamente, os elementos mórficos das palavras, os elementos estruturais que formam uma palavra, o radical, os prefixos, sufixos, desinências e sufixos. Não há necessidade de nos atentarmos muito para os processos de formação de palavras, mas principalmente para o significado de alguns prefixos. Nesse sentido, é importante ter em mente o seguinte: nas questões que cobram o significado de alguns prefixos, atentar-se para o significado dos mesmos e não para a grafia. Isso é muito importante. Prefixos de mesmo significado são prefixos que têm exatamente o mesmo significado e não a mesma grafia. Então, se nós pegarmos duas palavras, por exemplo, metalinguagem e transamazônica. Meta quer dizer além de. Trans quer dizer além, que ultrapassa, certo? Então, essas palavras têm o mesmo prefixo. Meta e trans são consideradas o mesmo prefixo. Então, atentar muito para isso. O que vale é o significado do prefixo e não a sua grafia, ok? São considerados, então, prefixos de mesmo sentido aqueles que apresentam o mesmo significado, como eu já coloquei. Por exemplo, anormal significa negação. Esse a de anormal, esse prefixo, nessa palavra ele significa negação. Agora, por exemplo, afeminado, o prefixo tem a mesma grafia, a e a. Agora, afeminado aqui já significa aproximação. Então, se perguntarem numa questão se as palavras anormal e afeminado têm o mesmo prefixo, não tem. Por quê? Porque o que vale é o significado e não a grafia, certo? Agora, olha aqui, antidemocrático. Anti significa contrariedade e contra veneno. Contra também significa contrariedade. Então, se perguntarem numa questão se essas palavras têm o mesmo prefixo, elas têm, porque o que vale é o significado, ok? Então, podemos passar para o próximo ponto aqui, que seria acentuação gráfica, certo? Além da regra do i e do u, dos ditongos i e u, na qual vocês precisariam dar uma revisada neste último momento, eu vos alerto para esta outra questão aqui. Não confundir palavras paroxítonas terminadas em ditongo com palavras proparoxítonas. Então, é óbvio, relógio se separa assim. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Esta é a forma correta e não relógio. Não é? Se eu fizer esta separação errada aqui, a palavra vira proparoxítona. Mas na realidade trata-se de uma paroxítona terminada em ditongo, certo? Então, por exemplo, com referência às regras de acentuação, essa é uma questão desta banca, não é? Todas as questões que eu apresento aqui são formuladas por esta banca. Com referência às regras de acentuação das palavras, assinale a alternativa incorreta. Os vocábulos lágrima e gênesis seguem as mesmas regras de acentuação. Lágrima é última, penúltima, antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Gênesis, última, penúltima, antepenúltima, ela é uma proparoxítona. A alternativa está correta. As palavras oásis e lápis são acentuadas pelo mesmo motivo. Óbvio que sim, né? Elas são paroxítonas terminadas em S, ok? Ou IS, paroxítonas terminadas em IS, que nem lápis, por exemplo.
A grafia correta do verbo correspondente à ressurreição é ressuscitar. Faltou um S aqui, certo? É ressuscitar. Tem um SC aqui, que é um dígrafo. Essa que seria a alternativa errada. Apesar de a grafia correta do vocábulo poetizar exigir o emprego da letra Z, o feminino de poeta é grafado com S. Está correta essa alternativa. E eu queria chamar a atenção de vocês pro seguinte. Vamos lembrar da regrinha, né? Porque as questões de ortografia também vêm nessa prova. Vamos lembrar da regrinha dos verbos terminados em izar com S ou izar com Z, não é? Então eu posso colocar aqui a palavra pesquisa, certo? Eu posso colocar aqui a palavra paralisia, certo? E eu posso colocar aqui a palavra... Vamos deixar só essas duas aqui. Olha só. Pesquisa, como é que fica o verbo derivado? Pesquisar, com S. Por que S? Porque se na palavra original eu tenho S, esse S se mantém. Certo? Agora olha aqui, ó. Paralisia. Como é que fica o verbo derivado? Paralisar. Por quê? Com S. Porque se eu tenho S na palavra primitiva, esse S se mantém no verbo. Agora vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na palavra poeta, na palavra canal, na palavra moral, certo? Podemos ficar nessas três aqui. Então, olha só, como é que vão ficar os verbos terminados em izar derivados dessas palavras? Poeta vai ficar poetizar com Z. Canal vai ficar canalizar com Z. Moral vai ficar moralizar com Z. Por que que eu coloquei Z aqui e não coloquei S como eu fiz anteriormente? Porque essas palavras primitivas, elas não têm o S já na sua composição, certo? Então, aqui, conclusão, nós chegamos. Verbos terminados em izar, de palavras que já têm S, o S se mantém. Quando o verbo terminado em izar vem de uma palavra que não tem S no seu radical, a terminação izar será com Z. Sempre relembrando, não é, das exceções. H, S, B, C. Certo? Podemos até lembrar do nome do banco aqui, não é? Quais seriam as exceções? A palavra hipnose, a palavra síntese, a palavra batismo, certo? A palavra ênfase, certo? E a palavra catequese. O que ocorre nessas palavras aqui? Todas elas, na sua forma original, elas têm S no radical, não é verdade? Então, se nós fôssemos seguir essas regras aqui, os verbos derivados dessas palavras seriam com S, mas são exceções. Então, hipnose, hipnotizar, vai ser com Z. Síntese, sintetizar, será com Z também. Batismo, batizar, será com Z. ênfase, enfatizar, Z de novo, e catequese, idem, ok? Catequizar, perdão, idem, tá? Então vamos repetir aqui. Verbos terminados em izar. Se a palavra primitiva que deu origem ao verbo tem S no radical, esse S se mantém. Se a palavra que deu origem ao verbo não tiver S, a terminação izar é com Z, com exceção do HSBC. Ok? Certo? Então, essa alternativa D está correta, né? Porque poetiza, as terminações que formam o feminino, baronesa, duquesa, princesa, poetiza, elas são com S. As palavras tênue e médico não são acentuadas pelo mesmo motivo. Isso é o que eu falava anteriormente, que não devemos confundir palavras proparoxítonas com paroxítonas terminadas em ditongo. Então, tênue é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, certo? E médico é uma proparoxítona. Então, elas de fato não são acentuadas pelo mesmo motivo, ok? Certo? Então, a alternativa que eu teria que marcar aqui é a letra C, porque ressuscitar precisa de um S aqui, certo?
Vamos adiante. Vozes verbais. Isto é uma questão certa que virá nesta prova. Dá uma revisadinha nesse conteúdo, por favor. Encontrarás uma questão nesta prova de vozes verbais. Não se esqueça de que para ser apassivada, a oração precisa ter objeto direto. Isso é fundamental. Porque muitas das questões do concurso desta banca são assim. Eles colocam, não é? Entre as alternativas abaixo, assinale a única que não pode ser passada para a voz passiva. Eu tenho que ver qual é a única oração que não tem objeto direto. Certo? Esse é o requisito fundamental para que a oração possa ser apassivada. A presença do objeto direto. O verbo ser utilizado na voz passiva deve estar flexionado no mesmo tempo em que está o verbo da oração na voz ativa, né? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, o aluno fez os testes, na voz passiva vai ficar, os testes foram feitos pelos alunos, tá? Por quê? Porque o fez está no pretérito perfeito e o foram vai para o pretérito perfeito. Se eu disser, o aluno faz os testes são feitos pelo aluno, porque o são está acompanhando o faz que está no presente. Se eu disser, o aluno fazia os testes eram feitos pelo aluno. Esse eram está acompanhando o fazia que está no pretérito imperfeito. Mas vamos ver isso de uma forma mais prática em questões desta banca. Vamos adiante. A frase que admite transposição para a voz passiva é, vamos observar aqui. Perto da igreja, todos os poderosos do mundo parecem dilacerantes, não é? Quem é que parece dilacerante? Todos os poderosos do mundo é o sujeito. Parecem é verbo de ligação. E diletantes aqui é um predicativo do sujeito. Depois de verbo de ligação eu não posso ter objeto. Eu tenho o predicativo do sujeito. Então, se eu não tenho objeto direto aqui, significa que esta oração não pode ser apassivada. A concordata poderá incluir o retorno do ensino religioso. Quem é que poderá incluir? A concordata. Ela poderá incluir o quê? O retorno do ensino religioso. Eu tenho aqui um objeto direto, um termo não preposicionado que complementa a locução verbal poderá incluir. Há a presença do objeto direto. Esta oração pode ser apassivada e é esta que eu vou marcar. Não precisaria ler nem as outras. Passando-se para a voz passiva, ficaríamos. O retorno do ensino religioso poderá ser incluído, né, pela concordata, ok? Há estatísticas controvertidas sobre esse poder eclesiástico. Olha o pega-ratão aqui. Olha a armadilha aqui. O verbo haver, vocês sabem que ele é um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito. Não há sujeito nesse verbo. Mas o verbo haver, ele tem objeto direto. Há o quê? Estatísticas controvertidas. Esta oração tem objeto direto, então ela poderia ser apassivada, certo? Só que eu não tenho forma de acrescentar o verbo ser aqui junto com o verbo haver e fazer essa transposição para a voz passiva que eu fiz anteriormente. O verbo haver, mesmo tendo objeto direto, ele não pode ser apassivado, certo? Vamos dar uma olhadinha então em outros verbos que também têm objeto direto, mas que não podem ser apassivados. Seriam os verbos ter e possuir. Né? Se eu disser, Maria teve muitos namorados, eu não posso dizer muitos namorados foram tidos por Maria. Não é? O homem possui muitas casas são possuídas pelo homem. Isso fica sem sentido. Então, os verbos haver, ter, possuir, mesmo que tenham um objeto direto, eles não podem ser apassivados, certo? Não são incomuns atos religiosos com finalidade política, não é? Aqui eu tenho o verbo ser, eu tenho sujeito e predicativo aqui, logo tenho predicativo, não posso apassivar a oração. O Brasil é um país estratégico para a Igreja Católica, Brasil sujeito, é verbo de ligação, um país predicativo do sujeito, não posso apassivar. Então tenham sempre isso em mente. Para que eu possa passivar uma oração, ela precisa ter objeto direto. Vamos adiante. A Coreia do Norte interrompeu comunicações com o vizinho. Transpondo a frase acima para a voz passiva, a forma verbal corretamente obtida é... Bom, vamos ver se a oração pode ser apassivada. Quem é que interrompeu? A Coreia do Norte. A Coreia do Norte interrompeu o quê? Comunicações com o vizinho. Tem objeto direto, a oração pode ser apassivada,
perfeitamente. Agora vamos ver aquela observação inicial que eu fiz de que o verbo ser na voz passiva, ele tem que estar no mesmo tempo do verbo da oração na voz ativa, que é o interrompeu. O verbo interrompeu está no pretérito perfeito do indicativo. Então o verbo ser, ele tem que ir para o pretérito perfeito do indicativo. Como é que se conjuga o verbo ser no pretérito perfeito? Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Então, passando esta oração para a voz passiva, nós teríamos comunicações com o vizinho, foram, né, no mesmo tempo do interrompeu, pretérito perfeito, interrompidas pela Coreia do Norte. Foram interrompidas, letra B de Brasil. Ok? Adiante, uso dos tempos verbais. Isto aqui é fundamental para esta banca. Anotem, a banca, ela não pede, esta banca, ela não vai solicitar que vocês conjuguem um verbo, flexionem um verbo, mas ela vai solicitar o uso dos tempos verbais. Quando é que eu uso o pretérito perfeito? Quando é que eu uso o pretérito imperfeito? Quando é que eu uso o pretérito mais que perfeito? Basicamente esses três tempos aqui, certo? Nas minhas aulas nós trabalhamos bem essa questão do uso dos tempos verbais, certo? Então acredito que vocês não terão dificuldade nessas questões. Mas atentem, o presente do indicativo, ele pode exprimir ações situadas em diversos tempos. Presente é presente. Ele indica ações que estão acontecendo no momento em que eu falo ou escrevo, certo? Tá? O câmera filma a minha aula. Por quê? Porque o ato dele filmar a minha aula está acontecendo neste momento em que eu estou falando, certo? Então, teoricamente, o presente, ele designa isso. Fatos que ocorrem no exato momento em que eu falo ou que eu escrevo. Porém, nós sabemos que o presente pode ter outros usos que nós trabalhamos nas nossas aulas. Que outros usos são esses? O presente, ele pode ser usado para tudo. O presente pode indicar futuro. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, quando eu chegar em casa, eu te ligo. Eu ligo. Esse verbo está no presente, mas é uma ação futura. Por quê? Porque eu ainda não te liguei, eu vou te ligar, é uma ação que ainda não aconteceu, certo? O presente, ele pode indicar passado. Isso já caiu muito em prova de concurso, certo? Como é que se denomina o uso do presente para indicar ação passada? Se denomina presente histórico. Presente histórico. Você já deve ter tido um professor de história que dava aula assim, não é verdade? Em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, certo? E em 1500, Cabral chega ao Brasil. Ó, assina e chega. Eu estou usando o verbo no presente, mas na realidade, para indicar ações passadas. Então, atente para isso. O presente, ele pode indicar presente mesmo, ele pode indicar ações passadas, ele pode indicar ações futuras, ele pode também indicar ações habituais do presente. Quando eu digo, por exemplo, na minha casa todos acordam cedo, é uma ação presente, mas que é habitual, que se repete. Então isso é muito importante, certo? O pretérito perfeito do indicativo exprime ações praticadas e concluídas no passado, por isso que ele é chamado de perfeito. Ele é perfeito por isso, porque ele indica uma ação que ocorreu no passado e que foi concluída no passado, certo? Por exemplo, se eu disser assim, eu fiz os testes de direito constitucional ontem. Eu fiz. Se alguém me diz esta frase, o que eu vou imaginar? Que essa pessoa fez os testes ontem e terminou de fazer esses testes ontem, certo? O pretérito imperfeito do indicativo, ele exprime processos habituais do passado ou ações inacabadas no passado. Por exemplo, se tu disseres assim, minha avó cozinhava muito bem. É uma ação passada e era um processo habitual do passado. O pretérito imperfeito, por isso que ele tem esse nome, por isso que ele é imperfeito, ele também pode indicar ações que ficaram inacabadas no passado. Por exemplo, eu fazia os testes de constitucional ontem quando ela chegou. Então eu fazia, é uma ação passada que foi interrompida por uma outra ação passada. Então ela ficou inacabada.
E o pretérito mais que perfeito, ele indica um acontecimento passado anterior a outro igualmente passado. Por isso que ele é mais que perfeito, né? Ele é mais passado do que todos os outros. Por exemplo, para nós entendermos o pretérito mais que perfeito, certo? E é isso que geralmente as questões abordam, o uso do pretérito mais que perfeito, nós precisamos considerar o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos me representar aqui numa linha do tempo, ok? Então aqui estou eu, certo? E vamos me representar aqui na linha do tempo. Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Aqui está o meu presente, o momento, né, em que eu estou agora. Aqui está o meu presente, ok? Certo? Para cá ficou o quê? O meu passado, certo? E à minha esquerda está o quê? O meu futuro. Não é isso? Ah, então presente, passado e futuro, certo? Vamos imaginar coisas que eu tenha feito, que eu tenha realizado nesse meu passado, não é? Vamos imaginar, eu acordei às 6 horas da manhã, não é? Eu caminhei, eu tomei café, eu li meu jornal, certo? Eu fui trabalhar, várias ações passadas. Então eu tenho uma ação aqui, A, B, C, D e E. Qual dessas ações aqui o pretérito mais que perfeito designa? A mais passada de todas, a anterior a todas as outras passadas, no caso a letra E. Colocando isso numa frase, eu posso dizer assim, ó, quando cheguei, percebi que alguém mexera, ou tinha mexido, ou havia mexido, certo? Em minha bolsa. Em minha bolsa. Quantas ações passadas eu tenho aqui? 3. Eu tenho 3 ações passadas, não é verdade? Ó, eu cheguei, eu percebi e alguém mexera ou tinha mexido em minha bolsa, certo? Qual dessas ações passadas o pretérito mais que perfeito designa? A mais passada de todas, que é essa aqui. Porque o fato de alguém mexer na minha bolsa aconteceu antes de eu chegar e antes de eu perceber. Então, por isso que eu tenho um pretérito mais que perfeito. Porque entre todas essas ações passadas, esta aqui é a mais passada de todas. Questão de concurso que já caiu várias vezes. Tá? Mexer é a mesma coisa de dizer que tinha mexido ou havia mexido, certo? Correra é o mesmo que dizer tinha corrido e havia corrido. Nós utilizamos muito mais a forma composta do pretérito mais que perfeito, que é essa aqui, com o verbo ter ou com o verbo haver, do que a forma simples do pretérito mais que perfeito. Ok? Certo? Então, partindo desse pressuposto, vamos a algumas questões. A forma verbal que exprime fato passado anterior a outro igualmente passado é encontrada no segmento. É uma questão dessa banca. Né? Veja que não tem mistério nenhum, as questões são bem objetivas. O mundo fora criado para o bem do homem. Bom, se eu sei conjugar o verbo ser, fora é pretérito mais que perfeito, né? O pretérito perfeito é fui, o imperfeito é era, o mais que perfeito é fora. E o mais que perfeito indica realmente fato passado anterior a outro fato passado. Então, se eu sei a gramática, eu já marco a letra A, nem preciso ler as outras. As outras espécies deviam estar no pretérito imperfeito, que coloquialmente é usado no lugar do futuro do pretérito, na realidade, né? Poderiam ser deveriam. Nunca pararam o pretérito perfeito. Os teólogos intelectuais podiam apelar prontamente para os filósofos clássicos e para a Bíblia, podiam pretérito imperfeito, e tudo teve um propósito, teve pretérito imperfeito. Atente para o seguinte fato, eu parara, tu pararas, ele parara, nós paráramos, vós parareis, eles pararam. Então veja que o pretérito mais que perfeito, na terceira pessoa do plural no eles, ele fica igual ao pretérito perfeito. Então por que eu não posso marcar essa aqui? Porque aqui eu não tenho mais de uma ação para dizer qual a mais passada de todas, certo? Muito bem. Regência verbal, pronome relativo. Esta questão vai cair na prova.
É de praxe dessa banca uma questão, não é? Que combine o uso do pronome relativo com regência verbal. Vocês sabem quais são os pronomes relativos. Aquelas 8 palavrinhas. Que, quem, qual, cujo, onde, como, quando e quanto. Essas palavras serão pronomes relativos sempre que elas forem substituíveis por o qual ou os quais. Não é verdade? O carro que comprei é importado. O carro o qual comprei é importado. Esse que é pronome relativo. Certo? Encontrei a mulher para quem entreguei o documento. Encontrei a mulher para a qual entreguei o documento. Esse quem é pronome relativo. Certo? O bairro onde moro é tranquilo. O bairro no qual moro é tranquilo. Então, sempre que eu puder substituir essas palavrinhas por o qual ou os quais, elas serão pronomes relativos. Do contrário, terão outras funções dentro da língua. Ok? Então, vamos atentar para algumas questões relativas ao uso do pronome relativo combinadas com a regência verbal. Não se esqueça de que quando o verbo que vem após o pronome relativo solicitar uma preposição, esta deve ser colocada antes do pronome relativo. Isto é o que cai. Isto é o que cai. Exemplos tipo este aqui. Olha só. Esta loja tem tudo que você precisa. É isso aqui que eles gostam de colocar na prova, certo? Eu já ouvi essa frase inúmeras vezes, já li essa frase em anúncios, ok? E essa frase, de acordo com a norma culta da língua, ela está errada. Essa loja tem tudo o qual você precisa. Este que é um pronome relativo. Agora, vamos dar uma olhada, né, no verbo que vem depois do pronome relativo. É o verbo precisa. E este verbo precisar, ele solicita a preposição de. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Essa preposição, ela tem que pular para antes do pronome relativo. Então, fica, esta loja tem tudo de que você precisa. Certo? Então, atentem para essas questões, né, de combinação de regência verbal, que é o uso da preposição quando o verbo a exigir, né, e combinadas com o pronome relativo. Então, vamos adiante aqui. Em relação ao uso do pronome relativo, dá uma revisadinha, não é? Isso é muito bom. O onde, usado só quando a palavra anterior for um lugar. Cuidado isso na redação, tá? Principalmente. Tá? Vivemos numa época onde muitos crimes acontecem. Está errado. Época não é lugar, é tempo. Então vivemos numa época na qual muitos crimes acontecem. Vamos cuidar o uso desse onde. O cujo indica posse, o quem é usado para pessoa, o como indica modo. Quando a palavra anterior não é indicar modo. Não gosto do jeito como me tratas, ó. Jeito é uma palavra que indica modo. Então aí cabe o uso do como. Isso é só dar uma olhadinha nas aulas, quando nós tratamos do uso do pronome relativo, que está tudo lá, ok? Vamos adiante. Considere outra questão da banca. Considere os seguintes trechos. É grande a possibilidade, por trás dessas histórias de sucesso, se encontrem profissionais inventivos capazes de superar a rotina. O substantivo abstrato possibilidade, ele pede a preposição de. Existe possibilidade de alguma coisa. Eu tenho possibilidade de fazer tal coisa, certo? Então aqui eu precisaria colocar a preposição de antes do pronome relativo. E é grande a possibilidade de que, por trás dessas histórias, não é? Graças a pessoas inventivas foram inventadas a roda, a caneta esferográfica, um computador. Escreva esta reportagem, certo? Para escrever uma reportagem, que meio eu uso? O computador, o lápis, a caneta, né? Então aqui, certo? Eu tenho que usar a expressão por meio de, certo? É no ambiente de trabalho os seres humanos passam a maior parte do dia. Ambiente de trabalho dá uma ideia de lugar, então aqui eu posso usar o onde. Então as alternativas seriam: é grande a possibilidade que por trás dessas histórias de sucesso se encontrem profissionais. Graças a pessoas inventivas foram inventadas a roda, a caneta esferográfica, o computador por meio do qual escreva essa reportagem. E é no ambiente de trabalho onde os seres humanos passam a maior parte do dia, certo? Aqui temos as alternativas, então.
Tá? Em relação ao uso do imperativo, ainda em tempo, né, sempre lembrar que o imperativo, né, ele é formado a partir do presente do indicativo e do presente do subjuntivo, certo? Ao completar lacunas verbos no imperativo, mantenha a uniformidade de tratamento. Cuidado, nós no Rio Grande do Sul temos a mania de misturar o tu com o você. Certo? Usamos o tu e flexionamos o verbo no você. Manter cuidado com isso na hora de usar o pronome, o imperativo. Então aqui eu tenho que usar nessa frase os verbos adaptar, ter e ouvir. Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que descobrir, se eu vou colocar esse verbo no tu ou no você, na segunda ou na terceira pessoa do plural. Associe, eu associo, tu associas, ele associa. Substitui, modifique, reduza. Ora, a gente vê que esse verbo tá no você, não é? Ele tá na terceira pessoa do singular, certo? Então, aqui no caso, certo? Eu vou ter que colocar o adaptar na terceira pessoa do singular, no você. Associe, adapte. Iniciativa. Muitas boas ideias acabam no fundo da gaveta porque seus autores não tomam atenção de mostrá-las aos outros, né? Vou continuar com você aqui, né? Tem tu, tenha você. E o verbo ouvir. Os outros, principalmente se eles pensam diferente de você. Então aqui nós já descobrimos que ele está tratando o interlocutor por você, certo? Não é? Então a gente vai colocar ouça, ouve tu e ouça você. Para esta prova, né, o nosso tempo está se expirando aqui. Para esta prova é fundamental que você dê uma estudada nos nexos, nas conjunções. Certo? Memorize pelo menos uma conjunção de cada tipo. Tens que ir para essa prova sabendo que tanto quanto é uma conjunção consecutiva, embora é concessiva, porque é causal, não é? E é aditivo. É pelo menos uma conjunção de cada tipo. E dá também uma olhadinha nos verbos impessoais, na questão da concordância verbal e também, por favor, na pontuação. Veja aqueles sinais de pontuação que se equivalem e podem ser substituídos um pelo outro. E também revise com a maior urgência, certo? Os casos dos elementos da oração, dos termos da oração que devem vir entre vírgulas, como o vocativo, o aposto, o adjunto adverbial deslocado e por aí vai, certo? Eu lhe desejo uma excelente prova, sucesso nessa nova carreira. Vamos todos com fé, né, com esperança e com a certeza e a consciência de que fizemos a nossa parte e demos o melhor que podíamos de nós. E eu estou aqui sempre à disposição de vocês para o que precisarem. Muito obrigado.